Glória a Deus. Senhor meu Deus e amado Pai, obrigado, Senhor Jesus, por estarmos na Tua presença mais um sábado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelos louvores aqui entoados ao Teu santo nome, Jesus. Mas chegou a hora, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra, Pai. E eu te peço, meu Senhor, venha falar conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Se for para colocar nossa cara no pó, Senhor, que coloque, Senhor, mas que fale conosco, Senhor. Usa Teu servo mais uma vez, Senhor, conforme o Senhor tem usado, Papai querido. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Irmãos, abra a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1 e o versículo de número 6. Agradeço a oportunidade ao Marlon, à Vanícia, aos líderes, por esta oportunidade de mais uma vez trazer a palavra aos jovens da Almadura nesta noite. Deus tem uma palavra para você. Eclesiastes, o capítulo de número 1, do número 2, capítulo 2, e o versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor até o versículo 11. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascido em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, joias de reis e das províncias. Provei-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos do homens, de instrumentos de música e de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Pode tomar o seu assento. Irmãos, falar deste livro de Eclesiastes é uma aventura, por a vida deste homem que escreveu este livro foi uma aventura. Falar de Salomão é falar de uma pessoa única, uma pessoa que teve privilégios na sua vida, a qual outro rei antes dele não tivera, e nem depois dele outro rei teve tantos privilégios que Salomão teve. Para quem não sabe, o seu sucessor, após ele assumir o trono, foi o seu pai Davi. Davi, irmãos, foi um homem de guerra, um homem de frente de batalha. Davi foi um homem, irmãos, segundo ao coração de Deus. Davi, irmãos, foi um homem
que temia ao Senhor. Davi foi um homem que prestava um culto de adoração a Deus, a qual outro rei, irmãos, por mais que adorasse a Deus, não era igual a Davi. Davi se voltava a Deus. O rei que sucedeu a Davi, aleluia, ele tinha o rei, ele tinha o reino, ele tinha a coroa real, ele tinha as vestimentas reais, mas ele não tinha a presença de Deus, porque ele foi escolhido pelos homens. Mas Davi, quando estava na sua jornada, Davi, quando estava assumindo o trono, a qual Deus lhe confiou, Davi cometeu um grande erro na sua caminhada. Mas esse grande erro não foi capaz, irmãos, de um coração que era voltado para Deus, um coração que era contrito na presença de Deus, se embebedecesse após aquele ato. Davi, irmão, reconheceu o erro que ele tinha cometido e se humilhou diante da presença de Deus. Ele diz no Salmo 51, ele diz: Senhor, retira tudo de mim, Senhor, mas não retires de mim a tua presença. O rei que sucedeu ele não tinha presença, tinha tudo aquilo que o trono podia oferecer. Saul tinha riqueza, Saul tinha honra, Saul tinha glória, mas não tinha a presença. Saul disse: eu não preciso da honra, eu não preciso da glória, eu só preciso da tua presença na minha vida. Davi, irmãos, ele foi confrontado, foi um menino rejeitado. O pai de Salomão teve muitas dificuldades na sua vida. O pai de Salomão teve muitas dificuldades no começo, por ser o menor, o rejeitado da casa do seu pai, pelos seus irmãos, aleluia, pela perseguição que estava acontecendo após ele assumir o reinado. Após, irmãos, ele ter assumido o reinado, quem sabe muitos olhares, aleluia, de desprezo para Davi acontecia a todo momento. Davi teve um momento muito difícil na sua vida. A sua vida de dedicação a Deus, a sua vida, irmãos, que foi voltada para Deus, não foi em vão. Quem sustentava Davi no trono era o próprio Deus. Não era a coroa que sustentava Davi, não eram as vestimentas reais, não era a luxúria que sustentava Davi no trono, não era a beleza daquilo que ele podia conquistar ou adquirir que fazia Davi sentar no trono, não. O que fazia Davi, aleluia, permanecer no seu reinado era a presença de Deus. Davi foi um homem dependente de Deus. Davi foi um homem, irmãos, que reverenciava a Deus, que sacrificava a Deus. Davi foi um homem que, quando assumiu o reinado, a presença, a arca do Senhor não estava mais lá. E Davi, quando assumiu o reinado, a primeira coisa que ele disse: precisamos trazer a presença de Deus novamente para este lugar de adoração. Então Davi adorava a Deus. A Bíblia nos relata momentos aonde Davi dançava na presença de Deus, aonde Davi se alegrava na presença de Deus. A Bíblia nos relata momentos de Davi sacrificando a Deus a sua vida. Só que na vida deste homem que está para suceder o seu reinado, o seu filho chamado Salomão, foi uma vida completamente oposto a que o seu pai começou. Começando Salomão, quando assumiu o reinado, Salomão não teve adversários, aleluia, para pelejar, para guerrear. Davi tinha consumido com todos os adversários que tinham contra o povo de Deus. Davi já tinha aniquilados com todos eles. Salomão só precisava assumir o reinado e ministrar o reinado. Salomão não tinha preocupação com o adversário. Salomão, irmãos, ele só precisava ministrar o reino que o seu pai tinha levantado. E uma missão, aleluia, que Deus incumbiu a Salomão era na reconstrução do templo. A Bíblia diz que quando, irmãos, Davi
pensou em construir, Deus aparece para Davi e diz: não vai ser você que vai construir, vai ser o seu filho Salomão. A Bíblia diz, irmãos, que Salomão, ele sacrifica a Deus no começo da sua caminhada, e diz a história que quando ele vai matar, aleluia, o último animal do sacrifício, na hora, irmão, da oferta, a Bíblia diz que Deus diz para ele fazer um pedido, o que ele queria. A Bíblia diz que Salomão, ele pede sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria a Salomão, e muitas outras coisas, todas as coisas Deus acrescentou por Salomão ter pedido sabedoria. Salomão teve uma vida farta, irmãos. Salomão teve uma vida que nem um rei que veio depois de Salomão teve, igual este homem que a Bíblia menciona teve. Salomão vai ser um escritor de 3 livros. O primeiro, aleluia, Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Esses 3 livros foram escritos pelo Salomão. Salomão começou o seu reinado na juventude, com os seus 20 anos de idade. Salomão já estava encarregado de ser, aleluia, o rei de Israel. E a história diz, irmãos, que este homem, ele assume o reinado do seu pai entrega o reinado para ele, e ele vai começar a dar início ao seu reinado. Mas fazer o quê? O que este homem tinha para fazer? A Bíblia diz que ele investiu em muitas coisas. A história diz, irmãos, que ele cuidou daquela cidade, trouxe riqueza. A sabedoria que ele tinha atraiu olhares de outras províncias, de outros lugares distante. A fama de Salomão chegava em tantos outros lugares, aleluia, a qual não chegou a fama, quem sabe, de Davi. Mas só que o difícil, o que não era para acontecer, ia acontecer naquele momento. Após, irmão, Salomão desfrutar de tudo, a Bíblia diz em Eclesiastes que ele desfrutou de tudo aquilo que os homens desejam e almejam no seu coração. Salomão, ele desfrutou tudo aquilo que os homens deste mundo querem conquistar. Salomão, ele conquistou tudo aquilo que o mundo hoje quer provar. Salomão, ele provou de tudo que existe neste mundo, e por causa disso ele foi se distanciando de Deus. Por causa disso ele foi se afastando da presença do Senhor. Por causa disso ele foi deixando o orgulho, a soberba, o seu eu entrar dentro do seu coração. Aleluia. No livro de Cântico dos Cânticos, a gente vai ver um Salomão apaixonado pela sua esposa, um jovem, irmãos, apaixonado, aleluia, pela esposa, pela menina dos seus olhos. No livro de Provérbios que Salomão escreve, a gente vai ver a sabedoria de Deus revelada através daquele homem. Um homem era muito sábio, o homem era muito, mas muito sábio, irmãos. E aqui, chegando no livro Eclesiastes, a gente vai ver, não vai ver mais o Salomão de Cantares, a gente não vai ver mais o Salomão, aleluia, quem sabe lá de Provérbios, mas a gente agora vai ver um homem já velho, um homem já no fim da sua vida, aonde ele senta numa cadeira, aleluia, e começa a escrever a sua trajetória. Ele começa a escrever tudo aquilo que lhe aconteceu, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele experimentou, tudo aquilo que ele passou na sua vida. Ele vai escrever, aleluia. E no capítulo de número 12 de Eclesiastes, ele nos diz que de tudo que se tem ouvido, aleluia, de tudo aquilo que experimentou, de tudo aquilo que você vai viver, de tudo aquilo que você vai passar, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É ele nos dizendo: tudo é passageiro, mas temer a Deus não é passageiro. A vida é passageira, a riqueza, os prazeres do mundo que a gente tem, aleluia, os prazeres deste mundo, muitas vezes os nossos olhos brilham para querer adquirir. Ele diz: teme a Deus, teme ao Senhor, aleluia. Tudo vai passar, mas a presença de Deus não vai passar na nossa vida. No capítulo 1 de Cantares, ele vai dizer: vaidade, tudo é vaidade.
vaidade. Ele vai começar dizendo, irmãos, que vaidade, todas as coisas, elas são vaidade. No capítulo 2 ele vai dizer que os prazeres e as riquezas do mundo não trazem felicidade. Por que ele está dizendo isso? Porque ele provou de todas as coisas e não conseguiu, aleluia, felicidade, não conseguiu preencher o vazio da sua alma. A sua alma continuava vazia, mesmo ele tendo mais de 1000 mulheres, mais de 1000 esposas. O vazio da sua alma não era preenchido por mulher, pela riqueza, não conseguia preencher a sua alma. Somente o Deus do seu pai, somente o Deus, aleluia, do seu pai podia preencher o vazio da sua alma. No capítulo 3 ele diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de fazer tantas coisas. Ele vai nos dizer, e no capítulo 4 ele vai nos falar, irmão, dos males e das atribulações da vida. No capítulo 5 ele nos aconselha dizendo, quando entrares na casa do Senhor, tira a sandália dos teus pés. Ele se lembrou desta palavra quando Deus disse para um homem, aleluia, lá no livro de Êxodo, quando um homem se apresenta diante da sarça, aleluia, Deus olha para aquele homem, e aquele homem olha para aquela sarça pegando fogo e disse, aleluia, Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu está é santo. E Salomão, ele aprendeu isso, aleluia, e ele aconselha você, jovem, nessa noite, quando entrares na casa do Senhor, aleluia, tira a sandália dos teus pés. A única coisa que Moisés trouxe do Egito era a sandália que ele carregava nos pés. Por isso que Deus disse para ele, tira, Moisés, a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Sabe o que eu aprendo com isso? Tudo aquilo que você trouxe do mundo, tira, deixa lá fora, tira da tua vida, para poder entrar na presença de Deus. Tira a sandália dos teus pés para adorar ao Senhor. Tira a sandália dos teus pés para exaltar ao Senhor. Tira a soberba do coração e deixa o Espírito Santo entrar. Tira a dureza do coração e deixa Ele transformar o seu interior. Aleluia. Quem sabe você não consegue perdoar, quem sabe você não consegue amar, quem sabe você não consegue deixar ser amado, e o Senhor está dizendo para você, para chegar na minha presença, deixa isso lá para o lado de fora, porque quando eu entrar, tudo vai se fazer novo. No capítulo de número 6, ele diz, é lícito desfrutar dos bens que Deus nos dá, mas estes não podem satisfazer a alma. É lícito desfrutar daquilo que Deus te dá, mas eles não podem satisfazer a alma, porque o que só pode satisfazer a alma, só pode satisfazer o nosso espírito, é o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo de número 7 ele nos diz as vantagens do sofrimento, que é melhor ir à casa do luto do que ir para a festa. Você já entendeu essa palavra? É melhor ir à casa do luto do que ir para uma festa, do que se alegrar, do que sorrir. É muitas vezes melhor a gente chorar. Aleluia. No capítulo de número 9 ele nos instrui a gozar a família, ele nos instrui a abraçar os nossos, ele nos instrui a abraçar os nossos filhos, ele nos instrui a abraçar os nossos amigos, ele nos instrui a amar nossa casa, amar nossa igreja. Sabe por quê? Porque tudo vai passar, tudo é vaidade, aleluia, mas o amor, aleluia, mas a grandeza de tudo é o amor, é amar uns aos outros. Jesus disse, vocês não são reconhecidos porque fala bem, vocês não são reconhecidos porque prega bem, vocês não são reconhecidos porque toca bem, vocês serão reconhecidos, sabe como? Amando uns aos outros, aleluia. E ele nos diz no capítulo 9 ainda, que não nos deixe que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.
Ame e nunca falte a presença de Deus na tua vida. Ame e nunca deixe de buscar o amor de Deus. Aleluia. Lute e nunca tente lutar com as suas próprias forças. Deixe que Deus entre nessa guerra por você. Aleluia. No capítulo de 10 ele diz: a loucura é a causa de todos os males. E no capítulo 12 ele nos diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: temer a Deus, aleluia, não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é evitar pecar contra este Deus. Em 1 Samuel diz: temer ao Senhor e em servir Ele em verdade. Em Provérbios 14 diz: quem anda com sinceridade teme ao Senhor. Em Salmo diz: servir ao Senhor com temor. O temor é reverência. Temor a Deus é ser santo, é ter azeite sobre a sua cabeça. Temer a Deus não é ter medo desse Deus, irmão. Não é achar que esse Deus é tão grande, aleluia, que eu não vou querer me achegar a Ele, não. Aleluia, esse Deus é tão grande que você que é tão pequeno pode se achegar e se aproximar a Ele. E não esqueça que a última palavra sempre vem do Senhor. A última palavra sempre vem de Deus. Quem sabe olham para você, menosprezam, criticam, não sei por que de jeito, aleluia, mas a última palavra ela sempre vem do Senhor. Aleluia, a última palavra sempre vem de Jesus. Quem sabe olharam, aleluia, para Marta e Maria e disseram: já está 4 dias dentro da sepultura. Ela olha para essas pessoas e diz: a última palavra vem de Jesus. Quem sabe olham para a mulher, aleluia, do fluxo de sangue, vai dizer: o que tu vai fazer lá perto de Jesus? A minha palavra, a última palavra está no Senhor Jesus. Olha para Jairo: Jairo, para de incomodar o mestre, Jairo. A última palavra vem de Jesus. Só tem 5 pães e 2 peixinhos. A última palavra ela vem de Jesus. Não pesquemos nada a noite inteira. A última palavra vem de Jesus. Essa enfermidade é para a morte. A última palavra ela vem de Jesus. Vai morrer, vai ficar na depressão. A última palavra ela vem de Jesus. Esse aí não vai se dar bem na vida, vai ser um Zé Ninguém. A última palavra ela vem de Jesus. A última palavra ela vem do Senhor. E a última palavra de Deus para a tua vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Salomão diz para nós: vaidade, tudo é vaidade. Vaidade, tudo é vaidade. Se coloque de pé. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o demais tudo Ele fará. Em Eclesiastes 12 ele diz também para os jovens: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentimento. Lembra do teu Criador hoje, que vai chegar o dia que você não vai ter mais força, não vai ter mais vigor, não vai ter mais vontade de fazer. Você tem que fazer agora. Salomão entendeu isso. Podia ter feito muito mais quando a sabedoria ainda estava ativa, quando estava na flor da sua idade. Ele podia temer a Deus, mas no fim da sua carreira ele diz: experimentei de tudo que um homem dessa terra gostaria de experimentar, eu experimentei. Vai vir reino, vai passar reino, e eu experimentei de tudo que eles vão querer, eu já experimentei. Mas sabe de uma coisa: tudo é vaidade. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Passa a palavra ao líder em nome de Jesus.